Eu sei que você já tentou mudar diversas vezes a sua rotina, criar hábitos melhores, tentar mudar, mas no final das contas não conseguiu. Só que, e se eu te falar que esse processo se torna cada vez mais fácil quando você entende ele e de fato você quer mudar? Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Meu nome é Rômulo Vitor e aqui conversamos sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, finanças e relacionamento. E antes de mais nada, eu já vou indicar para vocês um livro que é justamente grande parte dessa conversa que a gente vai ter hoje se baseia nele, tá? Que eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho alguns cuidados com os meus livros, eu gosto de plastificá-los, né? E eu também faço algumas anotações e coloco alguns post-its, mas você tem que lembrar que nada adianta de você marcar, fazer as coisas se você de fato não quer mudar e se você de fato não fizer o que tem que ser feito. Muitas pessoas pegam, vão ler um livro, beleza, li, e não botam em prática o que tá ali. Então, eu espero que você veja essa nossa conversa aqui, mas que também, se possível, consiga ler esse livro, Hábitos Atômicos, de James Clear. E assim, isso me ajudou e me ajuda constantemente. Por isso que tem alguns post-its aqui, porque eu nunca leio o livro só uma vez. Eu leio ele, vou lá, opa, esse, e cada post-it tem uma coisinha que significa para mim. Então eu leio e falo, poxa, esse hábito aqui eu tenho que retomar, essa estratégia aqui eu tenho que refazer, continuar aprimorando. Porque você tem que lembrar que você chega à perfeição fazendo constantemente aquele bom hábito que você quer. Então vamos lá, eu sei, já aconteceu comigo e diversas vezes em várias conversas eu uso a academia como exemplo, que eu já tentei criar hábitos saudáveis, inclusive de alimentação, que eu estou melhorando cada vez mais, até porque eu nem comia direito. Eu passava o dia inteiro sem comer e isso é um hábito ruim. Então eu comecei a criar hábitos e eu sei o quanto é difícil manter a constância desses hábitos, não é fácil. Não é fácil, ainda mais quando você veio acostumado anos de maus hábitos, anos de situações nas quais te levam a ter mau hábito. Por quê? Você tem que entender que o nosso cérebro, não importa para ele se é um hábito ruim ou se é um hábito bom, ele não identifica o que é um hábito bom para você ou o que é um hábito ruim. Para ele, gerar rotina faz com que ele economize energia. E esse é o sentido. Por isso que a rotina é feita. Os hábitos, eles são guiados para justamente ele não precisar ter que gastar energia para aquilo. E hoje nós vamos ter um guia prático, não completo, como é no livro do James Clear, mas que já dá para você tentar dar os seus primeiros passos para hábitos saudáveis. E eu peço que você continue aqui conversando comigo para que nós tenhamos aí um caminho ótimo a ser trilhado. Como eu disse sobre a rotina do cérebro, por exemplo, durante muito tempo da minha vida eu trabalhei como motorista de aplicativo. E você aí que dirige ou até mesmo pega um ônibus, já chegou aquele momento que a rotina ela é tão constante que você faz tudo no automático? Quando eu trabalhava de motorista de aplicativo, tinha hora eu fazia todo o meu ritual, várias sequências de hábitos, mesmo que fosse mínimo, e eu fazia essa sequência que eu lembro até hoje, para você ter noção do quanto o hábito era forte. Então, por exemplo, quando a pessoa entrava no meu carro, eu falava: olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Você poderia, por gentileza, confirmar o nome do passageiro? Porque já chegou o caso de eu pegar o passageiro errado, então eu já tinha esse hábito, eu tinha um texto que era tão habitual para mim que era automático. Hoje, quando eu entro no Uber como passageiro, dá até vontade de falar de tão automático que virou. E a pessoa falava o nome, eu falava: fulana, só para confirmar, nós vamos para o destino tal? A pessoa: é isso aí mesmo. Iniciava a nossa viagem e falava: fulana, eu posso seguir o GPS? Pode seguir sim. Certo, eu estou seguindo o Waze. Caso você tenha alguma rota alternativa, é só você me indicar no decorrer do caminho. Aqui tem Wi-Fi, tem água, tem balinha, pode ficar à vontade. Caso você queira colocar alguma música, também pode ficar à vontade. Lembrando que eu sou da época lá que os motoristas de aplicativo usavam terno, era bem no iniciozinho, então acabava que eu passei por muito tempo ainda oferecendo esses benefícios. E assim, era automático para mim esse hábito de falar isso, para você ver como o nosso cérebro trabalha. E aí, como eu dei essa pequena demonstração sobre o hábito, a questão aqui é que quando, por exemplo, eu ia para casa, como eu conhecia já a cidade que eu moro,
Na hora que eu tava em certo ponto, eu falava, agora eu vou pra casa. Era automático. O meu cérebro só ia, ele só mandava. Tinha hora que eu pegava a rua assim, que eu falava, nossa, tô vindo por aqui, beleza. É automático as ruas que eu ia. Por quê? Porque é a rotina, o cérebro já sabe o que ele tem que fazer. Para economizar energia, para economizar ele tem que pensar. E aí a gente vem para essa mudança de hábito que já gera um desconforto em você. Só que aí tá um erro. Muitas pessoas, por exemplo, sobre alimentação, têm um erro comum de já querer fazer uma dieta exorbitante, retirar vários alimentos no qual ela é acostumada e tem o hábito de comer. Então, erros comuns que nós cometemos para reavaliar hábitos, para ter hábitos novos e deixar o antigo de lado, é tentar mudar tudo de uma vez. É tentar fazer isso e falar, opa, a partir de hoje eu já não como mais açúcar, chocolate eu tiro tudo, refrigerante não vai ser mais, vou para academia todos os dias da semana, e não é bem assim. A gente já quer focar no resultado final. A gente não quer passar pelo processo, a gente não curte o processo daquele hábito, da construção daquele hábito. A gente só quer chegar ao hábito final, e também não é bem assim. E aí, já teve outras conversas que a gente fala sobre hábitos irreais. Você já quer fazer uma coisa que não cabe na sua realidade, que você sabe e tem a certeza que não vai cumprir aquilo. E você se força a fazer aquilo. Então o hábito que vai vir irreal, que é algo que você sabe que não vai fazer. Então é um erro muito comum. E o que é importante aqui é você ter paciência na criação de hábitos. Assim como quando você era criança, você começou a aprender a andar e começou a ter o hábito de andar e foi aos poucos aprimorando, ficando em pé, os hábitos você precisa ter paciência para que eles gerem resultados, para que você consiga de fato fazer com que virem hábitos saudáveis. E quando eu digo hábitos saudáveis, são hábitos que vai levar você a ser a pessoa que você quer ser. Então, como que a gente consegue criar novos hábitos? Vamos a alguns passos. O primeiro, comece pequeno. Como eu disse, em vez de você cortar tudo na sua alimentação, vai mudando aos poucos. Começa no café da manhã. Quando você melhorar o seu hábito de tomar um café da manhã melhor, passa para o almoço ou café intermediário e assim sucessivamente, em vez de querer mudar tudo de uma vez. Na academia, em vez de você querer ir todos os dias da semana, só vai na academia e fica 5 minutos na esteira. Às vezes, as pessoas querem, mas eu vou correr, eu quero correr 5 quilômetros. Para você que está iniciando, 5 quilômetros pode ser absurdo. Então por que não começar com 5 minutos? E assim você vai criando hábitos pequenos para que no final ele se torne grande. Existe uma estratégia muito boa para você fazer isso, exemplo, na academia ou na leitura, que foi esse hábito que eu consegui gerar para que eu pudesse ler. Pode ser muito pequeno, mas o fato é, se você começar a fazer isso, vai melhorando. Então, por exemplo, você não tem o hábito de leitura e quer fazer com que esse hábito seja real e que você se torne um leitor assíduo. Muitas pessoas querem ler um livro por semana, um livro por mês. Não. Por que você não começa lendo uma linha por dia? Nossa, uma linha é muito pouco. Sim, mas você está criando um hábito. Você começa com uma linha. Por que hoje eu não vou ler um parágrafo? Não, hoje eu vou ler uma página. Amanhã você está lendo 2, um capítulo. E assim vai. Na academia, hábitos pequenos que você pode fazer, por exemplo, é você, hoje eu vou na academia. Nem que você só pise na academia e vá embora. Não, mas pelo amor de Deus, eu pisei na academia e fui embora. Você não tinha nenhum hábito de ir para a academia. Só o fato de ir para a academia, pisar, olhar aquele ambiente, ver pessoas se exercitando, já demonstra para você um bom hábito. E aí você vai chegar na academia, até que um certo dia você vai chegar e falar, pode ser que eu ande 5 minutos aqui na esteira. Você vai andar 5 minutos. No outro dia você anda 10, no outro dia você começa a musculação, então você está gerando um hábito, começando com pequenos passos. Uma outra estratégia muito legal é você associar seus hábitos antigos com os hábitos novos, mesmo que sejam hábitos ruins. Vamos lá um exemplo. Você quer que a sua louça sempre esteja limpa e que você crie o hábito de estar sempre lavando a louça. Toda vez que você comer, após você comer, você já lava a louça. Um exemplo, o hábito ruim de fumar. Você não gosta de fumar porque você fica com bafo e quer criar o hábito de escovar os dentes. Então, toda vez que você fumar,
depois que você fumar, tentar escovar os dentes. Então você está associando um hábito ao outro, mesmo que seja um hábito ruim. Um exemplo foi o que eu fiz comigo. Não é que eu considere jogar videogame um hábito ruim para mim, mas eu estava vendo que isso não estava compatível com a pessoa que eu gostaria de ser no futuro. Então o que eu fiz? Para toda vez que eu fosse jogar uma partida, eu teria que antes ler o capítulo de um livro. Olha só, associei um hábito bom de leitura a um hábito que não necessariamente é ruim, mas é um hábito que não convém com a pessoa que eu quero ser no futuro. Claro que isso também você tem vários tipos de associações que você pode fazer. Você pode trazer o hábito ruim primeiro e logo em seguida um hábito bom, assim como o hábito bom logo em seguida um hábito ruim, um hábito que você considera ruim. Existe também aquela questão de gatilhos visuais, que eu já comentei em algumas conversas aqui, que eu faço isso para eu conseguir visualizar, que foi a questão da musculação. Lá no meu Instagram eu postava a quantidade que eu estava fazendo, a quantidade que eu queria e um presentinho lá. Eu postava, se você tá vendo isso, se você me segue no Instagram ou me seguia, você ainda está vendo isso, porque eu gosto de fazer esses estímulos visuais comigo. Não é para mostrar para as outras pessoas, é comigo mesmo. É a sensação gratificante de toda vez que eu for à academia, assim que eu termino de ir para a academia, eu posso e falo, consegui alcançar o meu objetivo e conseguir criar hábito. Dessa forma eu realmente criei um hábito. Então eu te falo isso porque visualmente foi criado para mim e isso funcionou comigo. É como se fosse o reconhecimento do seu hábito. É como se fosse o reconhecimento de você estar fazendo aquilo, visualmente falando. E temos aquela questão de recompensa. O cérebro adora fazer coisas e receber recompensa depois. Geralmente, essas recompensas, tem gente que extrapola. Exemplo, fui para academia hoje, nossa, eu estou maravilhosamente bem. Vou lá e vou comer um fast food. Só que você está entendendo que comer esse fast food é totalmente incompatível com o fato de você melhorar sua saúde e ir para academia. Não é esse tipo de recompensa que eu tô falando. A recompensa, por exemplo, no meu caso, foi a visual, de olhar e me sentir gratificado por falar, caramba, mais um dia eu fui. Então você tem que associar uma gratificação e uma recompensa que seja válida com aquele hábito que você quer. Então, por exemplo, leitura. Nossa, terminei de ler esse livro, é um hábito que eu quero fazer. O que eu vou fazer? Vou comprar um livro novo. É uma recompensa comprar um livro novo que eu gosto. Você lê um, você criou a recompensa. Então, geralmente, essa recompensa ela tem que ser associada ao hábito que você está tendo. E outra, ela pode ser só mentalmente. Nossa, eu consegui. Então, você se gratificar, você se agradecer por você ter alcançado ou feito algo para que aquele hábito fosse criado. Mais uma coisa super importante é você aceitar a imperfeição. Não necessariamente na construção do hábito você vai conseguir cumprir ele todos os dias à risca. Mas lembre-se, você não pode deixar de fazê-lo. Você não pode simplesmente abandonar. Exemplo, eu quero ir para a academia. E aí você deixa de 1 ou 2 dias, pronto, para você já acabou, já largou tudo, você pode ir lá e não fazer mais. Não, não é assim, você precisa retomá-lo o mais rápido possível. Um erro não deve ser desculpa para você desistir do todo. Porque a criação do hábito é isso, você está criando o hábito, você está se acostumando e modificando ele para que aquilo se torne em você algo automático. Hoje, por exemplo, eu sinto falta de ir para a academia. Quando eu não vou, parece que meu corpo ele necessita, ele pede algum tipo de atividade. É algo que hoje gerou uma rotina em mim. E eu estou criando vários outros hábitos para que eu consiga. Então assim, se você quiser se aprofundar e entender mais sobre a criação de hábitos saudáveis, entender o porquê que hábitos ruins não são bons, transformar esses hábitos ruins em algo indesejável, algo que não seja alcançado tão rapidamente, Hábitos Atômicos, James Clear é o livro que eu recomendo para vocês, para que você consiga entender mais a fundo esse assunto. E para você entender, criar hábitos saudáveis é menos sobre perfeição e mais sobre a persistência. É você querer, primeiro, mudar, ter essa mudança e entender que alguns hábitos futuramente não vão ser bons para você. Entenda isso. Eu tenho uma analogia muito boa, por exemplo, agora, para quem fuma. Isso eu ouvi de um rapaz que eu trabalhei junto, que
O que faz você mudar de hábito é a perspectiva que você tem, é um novo olhar que você tem para aquela situação. Um exemplo, só para que a gente finalize a nossa conversa, é de um rapaz que ele fumava constantemente todos os dias e ele tinha uma filha. E para ele, o que era a visão que ele tinha para com o cigarro? Para você ver como o ponto de vista ajuda você a identificar hábitos saudáveis de hábitos não saudáveis. O ponto de vista dele era, ele fumava por conta da ansiedade, que na hora que ele fumava saciava a ansiedade dele, ele conseguia acabar com o vício da nicotina, que você acaba tendo esse vício, e ele tinha essa questão, vou fumar agora, beleza, acabou minha ansiedade. Até que um certo dia, a filha dele começou a chorar, olhando para ele. E aí ele olhou para ela e falou, filha, por que você tá chorando? Aí a filha virou para ele e falou, pai, porque você não vai estar no meu casamento. Na hora, a cabeça dele deu um estralo. E o ponto de vista que ele tinha para com o cigarro, que era instantaneamente ele fumar e acabar com a ansiedade, virou algo que, se eu continuar fumando, isso não vai ser bom para minha saúde e futuramente eu não vou estar em diversas situações presenciando a minha filha. Então, a ansiedade curada dele agora se transformou na saúde que ele precisa melhorar e manter para que ele viva novos momentos com a família dele. Então você entendeu como a percepção das coisas mudam? E os hábitos bons e os ruins você consegue identificar? Então faça isso. Anote os hábitos que você considera bom e os hábitos que você considera ruim e tenta colocar em prática algumas dicas que nós conversamos aqui. Sendo assim, já deixa aqui no seu comentário qual hábito a partir de hoje você vai tomar e qual foi a melhor parte dessa nossa conversa, que você se identificou, que você gostou. E claro, se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com quem precisa mudar de hábito. Lembrando, dê o seu primeiro passo.